Muito linda essa canção, amém? Essa canção é de autoria deles. Foi uma das canções que estouraram, né? Olha, Pastor Márcio também aquela canção Me Faz Te Conhecer também, é autoria deles, a gente canta aqui. Então Deus, Ele abençoou de eles estarem aqui nessa noite, louvando a Deus, juntamente com a igreja, amém, pessoal? E agora nós vamos entrar na palavra. Se o senhor quiser sentar, pastor, eu posso colocar o fundo no celular. O senhor deve estar cansado, né? A viagem foi longa. Eu boto aqui. Obrigado, pastor. Dizem que eu e ele somos irmãos gêmeos, né? Eu só queria ter a voz que ele tem. Ah, meu amigo. Lucas capítulo 13. Obreiros podem sentar, por gentileza. Auxiliar pode sentar. Pessoal, a gente sabe que a Bíblia, ela não se chama de um instrumento de autoajuda. Ela não se chama de uma colher de mel para adocicar a sua vida, não. A Bíblia, ela chama de espada. Por que espada? Porque ela corta quando entra e quando sai. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela atravessa até a divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos dos homens. Quando nós compreendemos o que é a palavra de Deus, nós não ficamos somente com aquilo que nos agrada. Tem coisas que estão escritas aqui que não nos agrada, mas o bom cristão coloca em prática. Amém? Quando nós entendemos que a palavra, Jesus mesmo disse, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer o quê? Espada. Jesus disse, eu vim colocar o filho contra o pai, o filho contra a mãe, o esposo contra a esposa, porque ele sabe que a partir do momento que um cristão verdadeiro assume o posto de renunciar às suas vontades, renunciar aos seus desejos, ele começa uma guerra em casa. E a Bíblia diz que os primeiros a se levantar contra você é o da própria casa, o da própria família. E o que eu vou pregar aqui, eu sei que não vai agradar o ouvido não digo de muitos, mas da maioria, porque a igreja sem mácula, ela é uma igreja que tem o intuito de pregar o verdadeiro, o santo, de pregar realmente o que está escrito. O pastor, não gostei do que foi pregado, mas o culto ele tem que ser voltado para quem? Para Deus e não para o homem. Você sabe que a palavra culto significa adoração a uma divindade. Então, quando nós realizamos um culto, nós temos que entender que a intenção do culto é adorar a Deus. Mostrar o que está escrito para a glória de Deus. Nunca centralizar o homem. Amém, pessoal? Lucas capítulo 13, versículo 22. Olha o que diz aqui. Talvez uma das coisas que passa despercebida por muitas pessoas quando vão ler o texto. Eu quero pregar. Quem quer ouvir a verdade faz assim. Querem mesmo? A verdade? Você tem ainda a oportunidade, se não quiser, de... Então todos ficaram, pastor. Então vamos... Lucas capítulo 13, 22 diz assim. Olha só, a porta estreita. Aí já começa... né? A Bíblia diz assim, Lucas capítulo 13, versículo 22. E percorria as cidades. Todos acharam, gente? E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um, Senhor, olha a pergunta que ele faz, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, olha o que Jesus respondeu. Jesus não falou nem que sim, nem que não, mas ele disse assim, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta e começardes a estar do lado de fora e bater a porta e dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois, eu não conheço vocês. 26. Então começareis a dizer, temos comido, temos bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. 27. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais iniquidades, ali haverá choro
e ranger de dentes, quando virdes Abraão, quando virdes Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus. E vós, lançados fora. Até aí, por gentileza. Olha para cá um minutinho. Olha para cá um minutinho. Lucas, ele descreve Jesus ensinando a importância de entrar pela porta estreita. Eu vou mostrar para vocês que eu estar aqui em cima do altar pregando não significa que eu sou de Deus. Você aí sentado ouvindo a palavra não significa que você é de Deus. Você que é um obreiro, você que é um diácono, um auxiliar, um evangelista, pelo fato de você trabalhar para Deus, não significa que você é de Deus. Essas pessoas falavam para Jesus: Senhor, o Senhor ensinava a gente nas nossas ruas, nós comíamos e bebíamos na tua presença. Era um povo que estava onde Jesus estava. Então Lucas, ele descreve a importância de entrar pela porta estreita, uma porta estreita. Através desse texto a gente pode perceber que poucas são as pessoas que herdarão o reino dos céus. Poucas. A Bíblia diz que porfiai por entrar pela porta estreita. O que é porfiar? Lutar, guerrear. Esse era o típico de ensinamento de Jesus diante da multidão que o seguia. E essa passagem diz que Jesus ia percorrendo as aldeias de Jerusalém, até que em um exato momento alguém fez uma pergunta para ele. Alguém perguntou para ele assim: Senhor, quantas pessoas vão ser salvas? Quantas pessoas vão se salvar? E Jesus lhe disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu falo para vocês, muitos procurarão entrar e não poderão. A Bíblia diz que muitas pessoas vão procurar entrar pela porta estreita e não vão poder entrar, não vão conseguir entrar. A palavra porfiar no português significa persistir ou insistir em algo, mesmo enfrentando resistência ou obstáculo. E Jesus disse: se você quer ser salvo, persista. Se você quer ser salvo, insista na porta estreita. No livro de Mateus capítulo 11, versículo 12, diz que desde os tempos de João Batista até os dias de hoje, até o exato momento, agora, o reino dos céus é tomado por esforços, e os que se esforçam se apoderam dele. Em outra versão diz assim: o reino dos céus é tomado por violência, e somente aqueles que se esforçam conseguem entrar. Somente aqueles que se esforçam, aqueles que persistem, aqueles que insistem na porta estreita. Entenda uma coisa: o reino dos céus é felicidade, mas não é facilidade. O reino é felicidade para a gente, mas não é facilidade. A palavra mostra que existem somente dois caminhos: o caminho da perdição e o caminho da salvação. Existem somente duas portas: a porta estreita e a porta larga. Isaías 1,18 diz: assim diz o Senhor, vinde pois e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vosso pecado seja como escarlata, se tornará branco como a neve. Ainda que seja vermelho como carmesim, se tornará como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Porém, se fordes rebeldes, a espada há de devorar vocês. Assim diz quem? O Senhor. Porque a boca do Senhor o disse. Podemos ver que existe somente duas alternativas: a vida e a morte. E muitas pessoas deixam de escolher a porta estreita que conduz à salvação, porque ela requer rejeição das nossas vontades. É ou não é? Rejeições dos nossos interesses. A porta estreita requer renúncias. Renúncias de desejo que muitas das vezes, por um momento, são prazerosos aos olhos da carne, mas são amargos à vontade do Espírito. O caminho largo, a porta larga, não te leva à vida. Vai levá-lo aos prazeres, vai levá-lo às satisfações e alegrias momentâneas, e você sabe disso. Você terá facilidade, e até mesmo em tudo, que aquilo que você precisa, você terá facilidade. Mas
que não o levará à vida eterna, não vai levar à vida eterna. Por isso estamos vivendo uma sociedade paganizada, mundana, que está entrando nas igrejas, pois pregar a radicalidade e a santidade nos dias de hoje está fora de moda. É, né? Pega uma igreja uma igreja contemporânea, vê se o pastor bate em cima da santidade, vê se o pastor bate em cima da renúncia, vê se o pastor bate em cima do... Jesus fala assim, você quer me seguir? Quem quer seguir Jesus? Quem quer? Todos. Mas Jesus fala assim, quer me seguir? Toma a sua cruz, negue a si mesmo, negue as suas vontades, siga-me. E a gente vê que a coisa que ele oferece é uma cruz. E a representação de uma cruz é a morte. Você quer seguir ele? Faça como está escrito em Coríntios. A gente julga dessa maneira, fazendo pois que se um morreu por todos, logo todos morreram. Paulo está falando, se ele morreu por você, você tem que fazer a mesma coisa, morrer por ele. Pastor, como eu posso morrer por Jesus? É colocar uma corda no pescoço e acabar com a minha vida? Não! É saber que a fornicação desagrada a ele. Se você está num relacionamento, sentimento amaciado, sabendo que desagrada a vontade de Deus, larga esse relacionamento ou casa. Tem que tomar postura de cristão. A Bíblia diz no livro de Coríntios 6:9 que os fornicadores não herdarão o reino de Deus. A porta é estreita. Se você sabe que qualquer vício que você tem, por mais que escondido, pornografia, masturbação, cigarro, bebida, tudo aquilo que no seu oculto, aonde os olhos da igreja não estão sobre você, e você pratica isso com toda facilidade, sem constrangimento. Eu sempre falo para a igreja sem mácula que o cristão verdadeiro é aquele que pratica a santidade no quarto, aonde ninguém olha, aonde a esposa não olha, aonde o marido não olha, aonde a igreja não está ali, aonde o obreiro não está ali, só está você ou seu celular. A Bíblia diz assim, que os olhos do Senhor estão sobre o justo e sobre o ímpio para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Das suas ações. Então, pregar a radicalidade hoje, a santidade está fora de moda, ninguém quer ouvir isso. O evangelho não saiu de moda. Você vê que Isaías 1,18 nos dá uma chance de escolha. Ele fala assim, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. E agora se eu não quero? É só cruzar o braço que está tudo certo. Não. Se você não quer, a espada está diante de você e vai matar você. Assim disse quem? Pastor Mike? Pastor Márcio? A pastora Jana? Disse quem? O Senhor. Ele está falando. Então nós não temos uma escolha, uma saída a não ser seguir, a não ser renunciar às nossas próprias vontades. A cruz continua sendo oferecida para todos os que com um coração puro desejam seguir Jesus, e é somente carregando ela que conseguimos chegar no fim da jornada e ver que valeu a pena, meu Deus do céu, ter deixado tudo de lado para herdar a cidade celestial. O apóstolo Paulo disse para a igreja de Filipe, em Filipenses 3,13, ele fala, olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para onde? Para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O problema é que tem muitos que até querem Jesus, mas querem Jesus e mais alguma coisa. Tem muitos que até querem Jesus, porém levam junto suas paixões, suas afeições. A cruz de Cristo, ela é o âmago da vida cristã. Ela é a centralidade da vida cristã. Se você entra numa igreja para ganhar, você está na igreja errada. Jesus, ele nunca te ofereceu nada dessa terra. Nunca, meu Deus do céu. Ele te oferece uma cruz. Quer seguir ele? Pega a cruz aí, segue ele. Você vai ter momentos que você vai pensar em desistir. Jesus falou assim, vão perseguir vocês. Fizeram isso comigo. Vai ter momentos que a gente vai pensar em desistir. Eu pensei em desistir. Mas a gente vai ter que falar como Pedro. Para quem iremos, Senhor? Se somente em Ti encontramos as palavras de vida eterna. Somente em Ti há salvação.
Então, a cruz ela é o âmago da vida cristã, é nela que encontramos a imagem de um cordeiro que foi morto, que foi imolado pelos nossos pecados e pela injustiça de muitos. Um justo morreu no lugar de muitos injustos. Eu falava uma vez num podcast aqui em Brusque, lá na igreja Peniel, onde está as bênçãos lá que estão hoje aí com a gente. Eu estava com o pastor Christopher e eu falei lá no podcast, e você pode ver que é verdade. Estava falando com o pastor Márcio também dentro do carro. Jesus quer matar, acabar com a sua vida. Pastor, meu Deus do céu, como assim? Jesus, ele quer acabar com a sua vida. Pastor, onde está na Bíblia isso? Sabe por que ele quer acabar com a sua vida? Porque ele quer que você viva a vida dele e não mais a sua. Paulo falou assim: a minha vida, o meu passado, eu considero como esterco. Eu coloco tudo para fora por causa da excelência, do conhecimento, da soberania de Cristo Jesus. Ele quer acabar com a nossa vida. A igreja de Cristo não é um supermercado onde a gente entra para ganhar, nós entramos para perder. Pode ter certeza disso. Então, quando nós olhamos, e é através dela que podemos entender que o Evangelho não é um mundo de autorrealização, mas um mundo de autoabnegação. Paulo expressa para a igreja de Coríntios 2, no 2 Coríntios 4,10, que devemos trazer sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós. Trazer a mortificação do quê? Da nossa vida, para que a vida dele seja dentro da gente. Efésios capítulo 2. Antes vós estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas ofensas, e ele nos ressuscitou juntamente com ele. Com ele, meu Deus. Então, hoje, nós temos vida através de Cristo. E é assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus Cristo. Para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa vida mortal. Amém? De maneira que, Paulo fala assim, em Coríntios 4 em diante, de maneira que a morte opera em nós e a vida opera em vocês. Paulo está falando assim, para que vocês possam viver, eu tenho que morrer. A semente, por exemplo, quando ela cai na terra, se você olhar a semente, ela cai na terra, para que ela possa dar fruto, ela tem que fazer o quê? Morrer. Uma semente que não morre não dá vida. Paulo está falando assim, para a igreja ter vida, eu tenho que morrer. Para minhas vontades. Eu tenho que interceder, eu tenho que lutar. Eu tenho que orar. Sabe qual é a arma mais poderosa que Deus deu para a igreja? A oração. E é a coisa que os homens mais odeiam. É só pegar o culto de quinta-feira. O pastor Márcio estava pregando sobre Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus. A pastora também, Jana, estava pregando ontem, a gente estava lá acompanhando eles, sobre resiliência, né, pastor? Revestivos de toda a armadura de Deus para que nós possamos suportar os dias maus. Tem dias que são maus, tem dias que não é tudo que dá errado, mas como suportamos? Se revestindo. E depois de termos feito tudo isso, cruzamos o braço e acabou. Permaneceis firmes. Permaneceis firmes, meu Deus do céu. A palavra fala isso. Paulo nos ensina que devemos levar esse mesmo sentimento em nossa caminhada de fé, trazendo sempre a essência da morte de Cristo dentro de nós. Para que possamos entender que para você viver, você tem que fazer o quê? Você tem que morrer. Morrer para si mesmo, morrer para suas vontades, para suas escolhas, para suas realizações. Como nós lemos agora no verso 25, a gente pode perceber que a religiosidade é a causa principal da perdição de muitas pessoas. É a religiosidade. Porque a palavra diz que no momento em que o Pai cerrar a porta, fechou a porta, e muitos que estarão do lado de fora começarão a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, abre, Senhor. E Ele vai responder: eu não vos conheço, eu não conheço vocês. Imagina você viver a vida toda dentro da igreja,
ouviu a palavra, cantou, orou, jejuou, fez tudo isso. Chegar no último dia, cidade celestial, a porta formosa, e vocês chegam diante do tribunal de Cristo. Ele olha para vocês e ele diz: quem são vocês? Eu não conheço vocês não. Senhor, o Senhor nos ensinava nas nossas ruas. Estava lá o pastor Mike, estava lá o pastor Márcio, a pastora Jana. Os pastores que pregam a verdade, eles estavam lá. Eles estavam pregando para a gente. Meu Deus do céu, eu não conheço vocês. Então muitos começarão a dizer isso. Ah, meu pai, eu estava na tua presença, eu tinha comido, eu tinha bebido na tua presença. Afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sou eu que falo. Você não leu agora comigo junto no livro de Lucas? Aonde haverá choro, a condenação. Presta atenção agora, por favor. Não deixe o cansaço vencer você. A condenação começa quando muitos estão dentro da igreja, mas a igreja não está dentro deles. Aí que começa a condenação. Começa quando muitos vão à igreja, quando a igreja não vai com eles. Não vai. E eles até nasceram dentro da igreja, quando na verdade nunca nasceram de Cristo. Não adianta nada viver a vida toda dentro da igreja. A religiosidade mata. É o que a gente está falando desde o começo. Voltamos à estaca zero. E fizemos a mesma pergunta que fizeram para Jesus. Quantas pessoas serão salvas? Quantas pessoas... Não precisa falar, mas pensa comigo. Quantas pessoas são salvas aqui dentro? Todo mundo? Julga você. Todo mundo é salvo aqui? Nem todo mundo. Nem todo mundo. Por quê? Uma parte da resposta está em Mateus 7:21. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está onde? Nos céus. Eu falo para vocês, eu não tenho medo de perder membro, pela verdade. Os discípulos falaram assim: nos importa mais agradar a Deus do que os homens. Eu não tenho medo de pregar sobre adultério dentro da igreja quando tem membros em adultério. Eu não tenho medo de pregar sobre fornicação dentro da igreja quando tem membros em fornicação. Eu não tenho medo de pregar sobre pessoas que são viciadas na pornografia, que de vez de usar a ferramenta do celular para evangelizar, mas acaba usando para sua própria condenação. Eu não é? Então, importa que a gente agrade a Ele. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos. Olha só, vamos ler junto, Mateus 7:21. Abre aí, por gentileza. Eu quero ler com você, porque se eu falar, talvez as pessoas não vão dar credibilidade. A gente já vai partir para a Santa Ceia. Só que antes você precisa ouvir isso. O que é o Evangelho? O que são as pessoas salvas? O que o salvo faz? O que é uma igreja que prega a verdade? Mateus capítulo 7:21. Você está em Lucas. Eu tô meio ruim da garganta. Meu Deus, olha, eu achei que eu não ia conseguir pregar. Mas vai dar certo. Mateus capítulo 7, meu pai. Todos acharam, gente? Mateus 7:21 diz assim: nem todos... Está escrito aí: nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de quem? Do meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia. Está falando poucos? Não, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O que Jesus vai falar? Então lhes direi abertamente, para todo mundo ouvir: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. As pessoas vão falar assim: Senhor, nós não profetizamos. O que é profetizar? Pregar. Nós não pregamos no teu nome. Nós não curamos enfermos no teu nome.
nós não expulsamos demônios no teu nome. Aquilo que a gente sempre fala. Você vê lá um pastor se fazendo de heróico, o demônio chuta para lá, chuta para cá, joga púlpito para cima, cadeira para o outro lado. E aí você vê esse homem, ele é de Deus, porque o demônio está se submetendo a ele. Muitos vão falar, nós expulsamos demônio no teu nome, Senhor. Afasta de mim, eu não te conheço. Senhor, nós curamos. Ah, pastor, eu fui na igreja, fui curado. Ali Deus fez maravilha. Peraí. A Bíblia diz que muitos curaram enfermos. Jesus, se eu não conheço vocês, trabalhar para Deus não significa que você é de Deus. A mula que profetizou também, né? Deus usou uma mula, a Balaão. Não era de Deus. Nabucodonosor foi o rei que mais matou judeu, que mais matou o povo de Deus. A Bíblia diz no livro de Ezequiel que Nabucodonosor, quando entra em Judá, leva cativo as mulheres, leva cativo as crianças, leva cativo todo mundo, meu Deus do céu. Nabucodonosor, ele é usado como instrumento de justiça da parte de Deus. Deus ainda fala assim, Nabucodonosor, o meu servo. Deus chamou Nabucodonosor de servo. Mas Deus condenou Nabucodonosor. Trabalhar para Deus não significa que você é. Judas não fazia os mesmos sinais que Jesus. Seja sincero. Judas não curava. Judas não pregava. Muitas maravilhas aconteciam com Judas. Porém, foi conhecido na Bíblia como filho da perdição. Trabalhar para Deus não revela que sou de Deus. Orar pelos enfermos, curar os enfermos não mostra que Deus é comigo, nem muito menos que me salvou. Expulsar demônio não revela que eu tenho autoridade dada pelo Espírito, meu Deus. Pois a palavra diz que aonde há o Espírito, ali também há liberdade. E muitos falarão naquele dia, eu expulsei, eu curei, eu fiz tudo isso. Ainda assim, por ter feito tudo isso, Jesus vai dizer, eu nunca te conheci. Imagina eu passar minha vida toda, eu falo para Deus, eu quero morrer com meus ossos secos em cima do altar. Falar como disse Davi, não afasta de mim o teu espírito. Não afasta de mim o teu espírito, meu Senhor. Mas como diz Augusto Nicodemos, apesar de eu viver na igreja, nascer na igreja, fazer tudo, e se Deus no último dia chegar e Ele enviar a gente ao inferno, Ele vai ser injusto? Vai ser justo. Romanos capítulo 9 diz assim, por que se queixa ele ainda? Os judeus falavam para Paulo. Paulo falava assim, olha, Deus, Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Ele vai se compadecer de quem Ele quiser se compadecer. Aí os judeus falavam assim, mas Paulo, por que ele ainda se queixa? Paulo fala assim, como pode tu, homem, em outras palavras, retrucar contra Deus? Por acaso não pode o mesmo oleiro que fez um vaso de honra fazer um vaso de desonra preparado para a perdição? O mesmo vaso que Deus faz, constrói para a salvação, Ele também faz para a perdição. Então Ele seria a pessoa mais justa. Amém? A dor maior de uma pessoa será viver a vida toda trabalhando pelo reino e ainda assim nunca ter conhecido Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fui de tanta igreja, e eu vou falar isso com convicção, certeza do que eu vou falar aqui. Há muitos ladrões no altar vestido com pele de ovelha. Muitos. O que Jesus falou para os fariseus? Vocês não entram e impeçam para que outros também entram. O que Jesus falou em Apocalipse para a igreja? Tu tens nome que vive, mas estás morto. E confirma para os que estavam para morrer. O pastor já estava morto. E Jesus fala assim, confirma também para aqueles que vão morrer. Quando você senta numa cadeira, eu nunca falei para você assim, para os membros da igreja sem mácula, você que é novo hoje, está pela primeira, um mês, nunca eu falei para você, graças a Deus, o pastor Mike está pregando verdade, nunca falei isso. Eu falei para você ser um bereano. Pastor pregou, vai para casa, marca,
Eu vou ver o que ele pregou, se está conforme está escrito. Se tiver, amém. Se não tiver conforme está escrito, eu dou liberdade. Eu tenho até 2 microfones. Pega o microfone e sobe aqui e me escandaliza. Amém, pessoal? Sabe por quê? Porque eu trabalhei com muitos falsos profetas. Eu trabalhei com muitos pastores ladrão. Muitos, meu Deus. E você sabe disso. Então, cuidado com o que você ouve. Sua vida sempre será revelada não pelo tempo que você passa na igreja, mas sim pelo tempo que você passa com Deus. A sua vida não vai ser revelada pelo tempo que você exerce a sua função na igreja, o tempo, mas sim pelo tempo que você passa no recinto de oração, no seu secreto. Há muitos membros que dão glórias a Deus no culto, enquanto em casa usam a sua boca para proferir maldição no oculto. Dão bênção no culto, mas a maldição no oculto. As suas bocas são como sepulcros caiados, e a Bíblia diz que até pelas palavras ociosas que procedem da nossa boca, nós teremos que dar conta delas nos últimos dias. Até pelos palavrões, pelo que nós falamos, a Bíblia diz que nós vamos ter que dar conta dela nos últimos dias. Meu amigo, eu sei que vai ferir muita gente agora, mas eu sou obrigado a falar. Há muitas mãos que se levantam ao céu dentro da igreja em adoração, enquanto em casa são as mesmas. Perdoe-me a minha sinceridade, mas eu sou obrigado a falar. As mãos que no culto se levantam para adoração são as mesmas que em casa se usam para masturbação. Pastor, que isso? Por isso tem muita gente indo para o inferno, porque retém em cima do altar a verdade. Eu não posso chegar em cima do altar e falar: Deus te colocou como cabeça e não como cauda, enquanto tem pessoas indo para o inferno, meu Deus. A gente não pode chegar aqui e dizer: o seu Deus é o dono do ouro e da prata, Ele te fez para vencer. Mentira! Ele te fez para ser salvo, Ele te fez para herdar um reino incorruptível, a cidade celestial. Ele te fez para isso. Então nós não podemos reter a verdade. Eis aí os que dizem: Senhor, Senhor, eu fiz tudo que o Senhor me pediu, mas junto tinha o pecado de estimação que carregava em seus corações. É tão forte isso que Romanos capítulo 2, 15 até o 23 fala sobre o dia em que Deus julgará as intenções ou os segredos do coração do homem. Deus vai julgar o quê? Os segredos, o que está escondido, o que você retém lá dentro. Lá escondido. Todos serão julgados pelo que escondemos no mais oculto. E podemos até esconder de quem está do nosso lado, mas jamais poderemos esconder de quem conhece o nosso coração. Está aí, diante de todos, a porta larga e a porta estreita. Qual que nós vamos escolher? Amém? Não me odeia não, por favor, eu quero o seu bem. Paulo disse assim: por acaso eu fiz vós, meu inimigo, falando a verdade? Paulo está falando assim: por mais que vocês me odeiam, mas eu amo vocês. O pai que ama o seu filho, ele não sempre fala a verdade para o filho? Filho, sempre seja verdadeiro. E quando é a parte de Deus para com a gente, por que nós não aceitamos? É muito fácil eu pegar a Bíblia, abrir no Salmo 21, no Salmo 91, deixa lá como sinal de proteção. O pai de santo também tem Bíblia na mesa branca. O macumbeiro tem Bíblia, o budista tem Bíblia, o perturbado tem Bíblia, mas até então não são de Deus. É ou não é? Então quando nós olhamos para tudo isso, nós entendemos que a porta é estreita, o caminho é estreito. E vai nos custar tudo, não algumas coisas. Renúncia, relacionamentos. Pastor, minha namorada não quer casar, então larga, manda embora. Casa, meu Deus. Você quer a gente não prega a perda da salvação, mas vamos lá, vamos dar um pouco de arminiano aqui. Você quer perder a sua salvação por causa de um relacionamento, meu camarada? Você não casou com Deus? Paulo fala isso lá no livro de Coríntios, capítulo 7. Bom seria que o homem ficasse como eu, mas como não pode conter-se,
Casem-se, porque melhor é viver casado do que abrasado. Amém? Então o reino dos céus é muito melhor do que os despojos e os desejos da terra. Aqui tudo é por um momento, mas a salvação é eterna. O pastor Márcio pregava na quinta. O que você vê aqui é matéria, isso é passageiro, vai passar. Mas dentro de você é uma alma que é eterna. A sua carne não é eterna, mas a sua alma sim. Então zele pela sua alma. Nós vamos participar da ceia agora, nesse momento. Pastor, quem pode participar da ceia? Quem que pode comer do corpo e do sangue? Jesus fala assim: aquele que não comer do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo, não tem. Se você não participar, você não tem parte com ele. Não sou eu que falo, é Jesus. Agora, pastor, eu vou comer porque eu tenho vergonha do que o povo vai falar. Aí Coríntios 11, 24 e diante diz assim: agora, aquele que comer, participar da ceia indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Não tem escolha. É ou não é? Eu sou obrigada, não que é uma obrigação, mas eu preciso participar santo. Amém? Separado. Diga graças a Deus. Quem entendeu a palavra? Vocês me amam? Graças a Deus por isso. Essa é a nossa doutrina. Nós não podemos mudar essa verdade. Como nós estávamos falando hoje, né, pastor? Sobre a doutrina de demônios, lá no livro de 1 Timóteo. A gente estava falando isso. O que é a doutrina de demônio? É tudo que o povo gosta de ouvir, é isso. Enche o ego. As pessoas gostam disso. Não, isso é doutrina de demônio. Agora, quando fere... No livro de João 6,60, os discípulos falaram para Jesus: Senhor, duro é esse discurso, quem pode suportar? Jesus pregou para uma multidão, a mesma boca que falava assim: bendito é o Messias que vem em nome do Senhor, que estava naquele momento, até bem dizia o nome de Jesus. Aí Jesus começa a falar: ninguém vai ao Pai, ninguém vem a mim se por Deus não for enviado. As minhas ovelhas, aqui Jesus fala assim: Senhor, todos aqueles que tu me destes, que nenhum deles se percam. Então Jesus estava mostrando que não é para todos, é somente para aqueles que o Pai escolheu. Amém? E chegou o momento que essas pessoas que com a mesma boca que falava bendito seja o Messias, depois é o mesmo que falava assim: tu tens demônio. Porque não queriam ouvir aquilo. Se eu tivesse pregado a vida toda prosperidade, 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 cura, autorrealização, bonança, e depois pregar autoabnegação, rejeição, tomar sua... Peraí, tem alguma coisa errada aí. Que a gente prendeu outra coisa? É ou não é? Jesus falou assim: vocês vão me deixar? Aí onde que Pedro entra na história? Senhor, para quem iremos? Se somente em Ti encontramos as palavras de vida eterna. Amém, pessoal? Entenderam? Senhor, que Deus abençoe todos vocês. Que vocês possam sair daqui hoje com uma nova mente, com um novo pensamento do que é o Evangelho de Cristo. Tem um Evangelho radicalizado, tem um Evangelho simplificado. O Evangelho radicalizado é aquele que vai ferir, e o Evangelho simplificado é aquele que vai autorrealizar. E não é esse que a gente prega. Amém? Vamos ficar de pé, aplauda Jesus bem forte, que ele merece. Em nome de Jesus.